They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Oh. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? We'll never make it! It's too high! You can't do it! It's too deep! Listen to him. Save your strength. Don't even try. Just stay down. Thank you for encouraging me. Encouraging him. He's deaf. Oh. Come on! You can make it! You can do E aí, meus meninos, minhas meninas, meus queridos alunos da EMEG, tudo bem com vocês? Então, prestaram bem atenção na historinha aí do sapinho surdo? Por que que ele conseguiu aquela façanha toda? Compreenderam, né? Então, já viu aí a lição que é passada hoje. Para muitas situações na vida é melhor sermos surdos do que ouvirmos tantas negatividades à nossa volta. Né? São muitas as vozes que de repente nos desencorajam. Então não entrem nessa não, tá? Tampem os ouvidos. Esqueçam muitas vezes. Coloquem na mente de vocês o seguinte, complemento com o seguinte, nunca digam para vocês, eu não vou conseguir. Diga no máximo, eu ainda não consegui. Faz uma grande diferença, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. Lembrando que na aula anterior, que nós trabalhamos com uma fábula, né, o burro sem rabo, e a proposta foi introduzir o papel do narrador na história. Lembrando que tem um narrador personagem, aquele que faz parte da história, narra a sua própria história, e tem um narrador observador. Vamos ver hoje os dois casos, tá bem? Acompanhem comigo aí a leitura do texto 1. A minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês, e eu responderei, atrás de hoje, ontem. Antes de anteontem, longe, na minha história, lá é o espaço, lá é o tempo e o espaço da minha história. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, mulher, homem, mas histórias podem durar depois de nós. Basta que sejam postas em folha de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por isso, aqui está para vocês o papel da minha história, uma vida menina para as meninas dos seus olhos. Vou contar. Ok, então, vocês viram aí, naturalmente, nesta primeira história, ela também, além dela mostrar o papel do narrador, ela também incentiva a escrever. Todos nós vamos passar dessa vida um dia e as nossas histórias ficam vivas, né? Na memória das pessoas que conviveram conosco, que gostavam de nós e vão contar isso oralmente. Mas se a gente deixar escrita, já pensou como é que ela vai perpetuar muito mais? Tá bom? Então, vocês vão notar aí que escrever também não é tão difícil, não. Só contar uma historinha. Lembra lá das crônicas? Que também ensinam e muito a escrever e ver que é fácil? Mostram que é bem fácil?
Vamos a mais um texto. Texto 2. Agora o problema é que vamos lá, vou enxergar aqui. Cada tarde de bom tempo, vinha encontrar Poliana ansiosa por pretexto para sair a passeio numa direção ou outra. E foi durante um desses passeios que encontrou o homem. Para si própria, o chamava de o homem. Não obstante cruzar-se com dúzias de homens de cada vez. O homem trajava sempre casaco até os joelhos e chapéu alto, duas coisas que o comum dos homens não usava. Tinha as faces sempre barbeadas e pálidas e os cabelos que apareciam debaixo do chapéu, já grisalhos. Caminhava esticado e com pressa, sempre só, o que fazia Poliana apiedar-se dele. Talvez por isso lhe dirigiu a palavra um dia. Como vai, senhor? Está um tempo lindo, não? Foi como se aproximou do solitário. O homem que vinha distraído entreparou indagativo. Está falando comigo, menina? Sim, senhor. Perguntei se não estava um belo dia. Rosnou ele, e apressou o passo. Poliana sorriu. Que homem engraçado, pensou consigo. No dia seguinte, encontraram-se de novo. Não está um dia tão bonito como o de ontem, disse Poliana, mas serve, não acha? Tornou a rosnar o homem e a menina tornou a sorrir. Da terceira vez que Poliana o importunou com uma pergunta semelhante, ele deteve-se bruscamente. Quem é você, menina, que anda todos os dias a me fazer perguntas sobre o tempo? Seria melhor tirar essa. Depois eu não volto a enxergar bem aqui, não. Esse é o problema, tá? Por favor. Estou aqui negociando com o meu produtor, gente. Tem uma lanterna aqui no meu rosto, mas vamos. Então, moçada, vejamos. Olha bem, vocês notaram lá que no primeiro texto, né, que começa, a minha história começa muitos e muitos anos atrás. E nesta segunda, a história da Poliana, não sei se alguém aí já leu o livro, né, Poliana, que conta a história de uma menina, uma garota, mais ou menos da idade de vocês, muito positiva na vida. Ela sempre sorria para todas as situações, botava muita fé e muita esperança, até vale como exemplo, é um bom livro de leitura, tá? Enfim, e aí, notem bem o seguinte, o que nós temos que abordar aqui. Vou passar para vocês algumas considerações. O texto que você acabou de ler, os textos que acabamos de ler, são trechos de histórias muito interessantes. De fato são, né? Quem conta uma história é chamado, como é que é, gente? Narrador, não é isso? Já sabe, o narrador ele conta a história. Observe, vocês devem ter observado que no primeiro texto aparecem pronomes como a minha história, né? A minha história começa muitos e muitos anos atrás. E ainda tem, e eu responderei atrás de hoje. Notem o pronome eu e o responderei verbo para ser conjugado com eu. Vou contar. Então, a pergunta é, em que pessoa estão as formas verbais e os pronomes destacados? Vocês vão dizer que estão todos na primeira pessoa, não é isso? E acertam. Se disserem isso, acertam. Estão na primeira pessoa do eu. Logo, o narrador participa dos fatos, que vão dizer que sim, e acertam também. Ou seja, ele também é personagem da história, não é? Então, é o caso do narrador-personagem.
conta a sua própria história. Agora vamos ver como que as pistas, né, os indicadores do narrador se apresentam no texto 2. Vejamos. Vamos observar também verbos e pronomes destacados. Primeiro caso. E foi durante um desses passeios que encontrou o homem. Alguém encontrou, né, o homem. Para si própria, o chamava de o homem. Foi como se aproximou, observem aí o C do solitário. Ele deteve-se bruscamente. Então, notem os pronomes. Primeiro verbo encontrou, para si própria, foi como se aproximou e tem o pronome ele, com o verbo deteve-se. Em que pessoa estão as formas verbais e os pronomes destacados? Vamos dizer que estão na terceira pessoa, não é isto? Estão ligados a um ele. O próprio ele aparece aí. Ele deteve-se bruscamente. O narrador participa da história como personagem? Vamos dizer que não, estão certos. Então, nesse segundo texto, nós temos a presença do narrador observador. Ele conta a história, aquele episódio da Poliana encontrando aquele moço, né, meio que ranzinza, né, meio que como é que eu diria assim, cara feia, né, meio que de mal com a vida. Enfim, esse é o caso, né, do narrador em terceira pessoa. Ficou claro para vocês? Primeira pessoa, eu, no caso, eu conto minha própria história. Terceira pessoa, eu conto a história de um de vocês. Seguindo, vamos a uma pequena proposta de exercício. Dos textos a seguir, indique aquele que apresenta narrador observador. É um pequeno exercício para vocês, tá? Vejamos. Letra A. Residia então em Charleston, a uma distância de 9 milhas, e as facilidades para ir e voltar eram menores do que agora. Chegando à cabana, bati, conforme meu hábito, e, não obtendo resposta, procurei a chave no lugar onde sabia estar escondida. Abri a porta e entrei. Foi uma surpresa e, com certeza, das mais agradáveis. Um belo fogo crepitava na lareira. Despi o paletó, empurrei a cadeira para junto do fogo e esperei pacientemente pelos donos da casa. Vamos ao texto B. Texto B. A figura não fez movimento ou pronunciou palavra, mas quando lhe olharam a face, viram que, em lugar de seu ar digno de piedade e de seus gestos de quem pede pela vida, transformara-se no mais horrível monstro que jamais se viu, e que, no lugar das mãos erguidas para pedir misericórdia, havia agora 2 adagas de fogo, que não flamejavam, mas eram incandescentes e terminavam numa ponta que era uma chama azulada. Então, a proposta para vocês é refletir aí, com base nesses 2 fragmentos de texto, o A e o B, e marcar a opção em que se tem narrador observador, tá bom? Aquele narrador que está fora da história, ele observa e conta os fatos. Esta é a nossa proposta para esta semana. Fiquem bem, pensem positivo, sejam surdos para algumas situações e toquem a vida com fé. Até!